Damos início à cerimônia de abertura do 2º Congresso dos Servidores da Administração Tributária do Estado de Minas Gerais. O tema desta edição será Nova Administração Tributária, Justiça Fiscal e Eficácia, e contará com a participação de palestrantes conceituados de diversas regiões do Brasil e Portugal, nas áreas do direito, economia, medicina e psicologia, tornando o Congresso um encontro interdisciplinar, abordando de forma completa todos os assuntos de interesse da categoria e da população mineira. O Congresso também contará com a cooperação técnica da Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e da Administração de Justiça da Faculdade de Direito da UFMG e da Rede de Ensino Doctum. Os estudos e assuntos discutidos durante o evento servirão para a conscientização da população, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, como também o fomento de projetos, audiências públicas e demais esforços com o intuito de fortalecer o Estado, os municípios mineiros e as categorias que promovem a arrecadação, o desenvolvimento e a qualidade de vida dos cidadãos. O 2º CONSAT tem como membros, na Comissão Executiva, Brígida Maria Colares, Marcos Vinícius Bolpato da Silva, Paulo César Marques da Silva, Raimundo Lustosa Filho. Na Comissão Científica, Sara Campos, Joelson Dias, Luísa Ribeiro Xavier. E Coordenação Geral, Tiago Viana Ferreira. Para a composição da mesa, convidamos o presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Tributária do Estado de Minas Gerais, Dr. Marcos Vinícius Bolpato da Silva. A vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Tributária do Estado de Minas Gerais, doutora Brígida Maria Colares. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Joelson Dias. O deputado federal Wellington Prado. O deputado estadual Elismar Prado. O presidente da Federação Brasileira dos Sindicatos, Febrafisco, Dr. Paulo César Marques da Silva. O presidente da Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais, ACEMINAS, Dr. Raimundo Lustosa. A advogada e membro da Comissão de Direito Administrativo do Conselho Federal da OAB, doutora Sara Campos. Por favor, deputado. O presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Federal e OAB Minas, Dr. Bruno Reis. O prefeito do município de Uberaba, em Minas Gerais, Dr. Paulo Pial. O presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Dr. Ricardo Oliveira.
e o presidente da Docton, Dr. Cláudio Leitão. Convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro e o hino de Minas Gerais, que será executado pelo grupo Viola de Nós.
Obrigado. Para a abertura oficial dos trabalhos acadêmicos, convido para o seu pronunciamento o presidente do Sinfaz, Dr. Marcos Vinícius Volpato da Silva. Boa noite a todos e a todas. É com uma alegria muito grande, um contentamento imenso, que estamos realizando o 2º Congresso dos Servidores da Administração Tributária do Estado de Minas Gerais. E esse 2º CONSAT tem realmente temas de muita importância, muita atualidade, e é com muito carinho, com muita dedicação que a gente está promovendo esse 2º CONSAT, porque os temas, como eu disse, são bastante atuais e de muita importância para todos nós. O público a que se destina são gestores e auditores fiscais que compõem a administração tributária aqui do nosso Estado, mas também ele se destina ao municipalismo, aos 853 prefeitos de Minas Gerais e também aos sindicalistas, né? Porque temos aqui o tema muito importantes como a negociação coletiva, o direito de greve dos servidores públicos ou o assédio moral. Então, foi com muito carinho e assim, com muita dedicação mesmo, e que a gente construiu este congresso, e a alegria é muito maior porque temos vários parceiros. Então, eu queria aqui dizer que o Congresso Nacional é, sim, parceiro nosso nesse evento, e isso, agradecer, nesse sentido, a presença do deputado federal Wellington Prado, parceiro dos gestores, dos auditores fiscais, dos servidores da administração tributária, e, em seu nome, cumprimentar todos os 513 deputados federais do Congresso Nacional, e onde tramita a PEC 186, que é também objeto, tema deste Congresso, e, portanto, agradecer demais a participação de Vossa Excelência, e trazendo aqui o apoio e o suporte a nós, servidores da administração tributária. Também agradecer pela presença e pela parceria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aqui representada pelo deputado estadual Elismar Prado, a quem agradecemos também a presença e o apoio nas nossas lutas e nas nossas conquistas. Agradecer por demais a presença do principal tema, o tema que nós temos mais carinho, que é o do municipalismo e a sua integração com a administração tributária. Porque hoje tudo acontece no município, as demandas são imensas e os recursos não são suficientes. Então, agradecer por demais o presidente de Uberaba, o prefeito de Uberaba, presidente, né? O nosso amigo Paulo Pial, que logo mais estará lançando a Casa do Município Brasileiro na Europa, e que, representando aqui o presidente da Associação Mineira de Municípios, o Toninho Andrada, que é uma iniciativa do Sinfaz, da FEBRAFISCO, da MM e do IBD. E agradecer muito a presença dele, porque ele significa aqui está representando os 853 prefeitos de Minas Gerais. Agradecer também a presença do presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, nosso parceiro, Dr. Ricardo Oliveira,
que é um dos fundadores, ao lado do Sinfaz, da Seminas, da Febrafisco e da AMM, o presidente do IBD, agradecer muito a presença. Somos parceiros e estamos realizando um grande projeto, que é a Casa do Município Brasileiro, e outros mais virão com certeza, porque é uma parceria de muitos frutos, já de muitos frutos. Também agradecer a presença do presidente da Federação Brasileira dos Sindicatos, da Administração Tributária, da Febrafisco, o doutor Paulo César Marques da Silva, também fundador da Casa do Município Brasileiro, e nosso parceiro, nosso irmão, e o Sinfaz tem o orgulho de ser filiado à Febrafisco e de juntos podermos lutar e atuar pela melhoria e pelas conquistas dessa nova administração tributária. Um agradecimento imenso a um outro parceiro que é fundamental nas nossas lutas, que é a OAB. E aqui, na pessoa do presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Federal e OAB Minas, doutor Bruno Reis, a quem agradeço a presença. E, com certeza, a OAB é fundamental para jogar luzes no nosso caminhar, nas nossas lutas diárias, por uma administração tributária moderna e que esteja perfeitamente em sintonia com a lei e com a Constituição brasileira. Agradecer muito também ao doutor Cláudio Leitão, presidente do Instituto da Rede de Ensino Docton, e onde temos também o Instituto da Cidadania, e que presta relevantes serviços, e o Sinfaz conta muito com o suporte, a cooperação técnica da Rede de Ensino Docton. Agradecer a cada um de vocês, aos palestrantes, e quero agradecer a cada palestrante na pessoa do Dr. Hugo de Brito Machado, que já era sempre foi assim, nosso guru na área tributária, e se tornou um grande amigo pela oportunidade que tivemos de uma convivência, de uma aproximação, que não ficou só nos livros, e passamos a ter uma convivência direta. E isso só fez aumentar a admiração de todos nós, aqui da Administração Tributária de Minas Gerais, por este grande cientista, grande escritor, de uma área tão difícil, de uma área tão árida como o direito tributário. E agradecer a cada um de vocês, porque realmente estamos aí nas portas de uma nova administração tributária. Com a tramitação da PEC 86 no Congresso Nacional, que está prontinha para ir à votação em plenário, nós estamos mesmos perto de acontecer uma nova administração tributária regida por lei orgânica, partindo as diretrizes gerais de uma lei complementar que será feita pelo Congresso Nacional, e aí a grande contribuição dos deputados, do Poder Legislativo, a essa parte do Poder Executivo, que é a administração tributária, para que ela realmente seja cada vez mais forte e que possa prover de recursos suficientes aos governantes para que sejam realizadas políticas públicas nas áreas fundamentais da saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, etc. Então, nessa perspectiva, né, de uma nova administração tributária, com eficiência, com justiça fiscal, né, que a gente preparou esse Congresso, mas não quisemos ficar só no âmbito da administração tributária, mas também de aproximá-la do municipalismo, da governabilidade e também
dos direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, em especial, no sentido de que cada vez mais possamos avançar, melhorar e aprimorar essa administração tributária que aqui em Minas Gerais é centenária e que o cargo que nós ocupamos, né, tem 117 anos de história. É uma história rica, desde 1896, com a criação do cargo de coletor, depois exator e agora gestor do grupo de tributação, fiscalização e arrecadação. Nós, cada um de nós aqui presente, os nossos antecessores, construímos a história da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. E agora estamos iniciando uma nova etapa. E esse congresso é fundamental para que jogue luzes e parâmetros realmente que sejam renovadores e que possa trazer uma administração tributária que ela seja do século XXI, que ela seja do terceiro milênio, moderna, profissional, e que se baseie principalmente, foque principalmente na eficiência, na justiça fiscal. Então, eu quero agradecer a todos novamente e desejar a todos um excelente congresso. O nível dos palestrantes, debatedores é de alta qualidade, alto nível, e com certeza nós sairemos daqui renovados e ampliados em nossos conhecimentos e nossa visão sobre essa administração tributária centenária, mas que precisa urgente se renovar. Muito obrigado a todos e boa noite. Vamos ouvir o deputado federal Wellington Prado. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, muito obrigado por tanto obrigado, viu? Todo lugar onde a gente vai, no aeroporto de São Paulo, eu encontro, né, alguém, não, muito obrigado lá, PEC 186, né, eu sou de tal estado, em Brasília, então onde a gente vai, né, no país inteiro, né, e aqui, assim que eu cheguei, né, várias pessoas de vários estados aqui, Piauí, Rondônia, né, tá aqui do Amazonas, né, pessoas aqui da região metropolitana, lá do norte de Minas, né, de Juiz de Fora, mas não fizer mais, viu, Marcão, do que a nossa obrigação. E eu queria, gente, de coração, uma salva de palma para o Marcão, para o Sinfaz, para toda a diretoria e para o Paulo da Febra Pisco. Acho que ninguém faz nada sozinho, e eu sou testemunha do tanto, né, que eles batalharam, que eles lutaram, que eles acreditaram. Muitos, no início que a gente começou, né, a discutir, que nos procuraram, acharam que seria impossível. Primeiro achou que seria impossível a gente alcançar o número de assinaturas suficiente para apresentar a emenda, que é quase 180 assinaturas. Não vamos conseguir com prazo tão curto, não vamos conseguir 180 assinaturas. Nós fomos lá, mobilizamos, eu conversei pessoalmente com no mínimo 300 deputados, pegamos 213 assinaturas, e depois eles acharam que seria muito difícil aprovar. E aqui, né, os sindicatos compareceram em todas as audiências públicas no Brasil, compareceu aqui em massa, aqui em Belo Horizonte, apesar ainda, a gente sabe que tem muita pressão ainda, né, mas compareceram em massa aqui na audiência pública em Belo Horizonte, tiveram uma grande mobilização, né, e não teve jeito, né? Quando tem realmente pressão, quando tem luta, realmente tem vitória. E aos 45 minutos, né, lá em Brasília, no dia da votação, já na prorrogação já do segundo tempo, a gente correu, inclusive, encontrei inclusive um companheiro lá de Uberlândia, que ele corre lá no Parque Sabiá, tá até falando que a minha corrida, né, que agora eu virei corredor, me ajudou. Saí correndo lá da comissão, fui lá em cima, a gente fez um acordo e no último minuto mesmo, a gente conseguiu aí construir um texto que acho que faz realmente muita justiça, porque um cargo que existe há 117 anos tem que ser respeitado e tem que ser valorizado.
tem que ser respeitado e tem que ser valorizado. Não podemos aceitar de maneira nenhuma nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de exclusão. E vocês prestaram concursos para quê? Para carreira tributária. Vocês não podem ser excluídos da carreira tributária. E a PEC 186, qual que é o objetivo da PEC 186? É fazer uma alteração na Constituição, garantindo uma nova administração tributária. Mas que nova administração tributária seria essa se, né, o conjunto, né, das carreiras não fizesse parte da administração tributária? Não faria sentido nenhum. Eu acho que realmente fez justiça, né, as alterações. Aprovamos por unanimidade o texto. Colocamos, inclusive, na justificativa, e tem um acordo político na lei orgânica que todos os gestores façam parte, né, da administração tributária e sejam contempladas na lei orgânica. Já tem esse compromisso político que eu acho que realmente é muito importante, e do texto na justificativa da PEC 186, né, e a emenda, realmente isso ficou realmente muito claro. Né, e a gente sabe tanto que é importante, né, a aprovação da PEC 186, que garante a modernização, cria direitos, cria deveres, né, valoriza realmente o fisco, a administração tributária, e como eu coloquei, acho que tem muita coisa para ser mudada. Né? O clima aqui da administração tributária em Minas Gerais, eu tenho certeza que não é muito bom, como o clima em outros estados também não é muito bom. Então a gente realmente tem que pacificar, tem que garantir a unidade, né? O Marcos colocou isso em todas as audiências, né? A questão da pacificação, garantir a unidade, realmente isso é fundamental, né? Para que a gente realmente repense, né? A gente sabe tanto que tem a importância que tem o fisco. Sem o fisco não tem arrecadação. E eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho uma grande convicção de todas as carreiras que existem no nosso país, a mais importante é da administração tributária, porque sem a carreira, né, sem o fisco, não tem arrecadação, não tem recurso para a saúde, não tem recurso, né, para a educação, não tem recurso para a previdência. E é lamentável ver o que a gente vê, né, às vezes não só aqui no nosso estado, né, que inclusive a ausência, né, do representante, né, da Secretaria da Fazenda, a gente queria aqui lamentar inclusive a ausência na audiência pública aqui também, que era muito importante realmente a presença, né? E o que a gente ainda vê, que ainda existe, né, muito assédio moral, muita pressão política, muita perseguição. Isso realmente não é bom, mas a gente realmente tem que enfrentar. Não dá para colocar a sujeira, né, debaixo do tapete, e a gente realmente tem que falar a verdade e mostrar a realidade. Então acho que foi uma pequena, né, vitória, né, garantir aí, não aceitar, né, a exclusão, garantir a inclusão na PEC 86, tem a lei orgânica. Eu estava falando com o Hugo, né, vindo para cá, que ao todo, você sabe quantos projetos de leis que tratam da administração tributária que estão tramitando em Brasília? São mais de 50 projetos. São mais de 50 projetos que tratam da administração tributária. Então, realmente tem que ficar muito atento, né? Acho que tem uns 6 aí, a gente coloca como prioridade. A PEC 555, acho que foi feita uma injustiça muito grande na reforma previdenciária em 2003, com os aposentados. Tem a PEC 05, PEC 89, enfim, tem várias PECs, né? E dessas, né, 50, nós elencamos umas 6, que é mais importante aí, né, para a carreira para os servidores, e também garantindo aí uma justiça social. A gente elencou aí como prioridade. Tem realmente um grande time hoje de deputados no Congresso Nacional que tem realmente esse reconhecimento da importância que tem o fisco e a administração tributária. Queria aproveitar aqui, parabenizar a Brígida, em nome da Brígida, né, cumprimentar, em nome da Brígida e da Fernanda, cumprimentar aqui todas as mulheres aqui presentes, ver um grande número aqui de mulheres. Acho que isso realmente é muito importante, né? Enfim, Marcos, eu queria que mais uma vez, né, assumir aqui um compromisso com vocês. Aquilo que depender do nosso apoio no Congresso Nacional, pode ter certeza que vocês vão poder aí continuar contando com o nosso apoio, né, e realmente de forma muito firme. Fico muito feliz aí pelo reconhecimento em relação ao nosso trabalho. Tá? Queria cumprimentar e parabenizar aqui o prefeito de Uberaba, o prefeito Paulo Pial. Sempre falo, o cidadão mora e vive no município, os impostos são arrecadados no município. Hoje teve um grande ato da Assembleia
né, de Minas, cobrando, inclusive, a revisão do Pacto Federativo, que eu defendo. Inclusive, eu defendo também que a gente discuta a relação com o Estado também, né? O Estado também é um ente federado, né? Eu vou dar um exemplo do ICMS. O ICMS é o imposto típico, né? Grande parte disso é arrecadado no município. 75% fica para um ente só, para o Estado, e 25% vai para distribuir para 853 municípios. Acho que tem que ter uma justiça social, uma distribuição melhor desses recursos para os municípios, né, que a cada dia assume mais atribuições, tanto do Estado quanto da União. E falando, né, em carga tributária, né, deixar que claro, sou conhecido como deputado que luta contra as altas, né, tarifas da energia elétrica, né, da Copasa, e dizer que a nossa carga tributária, eu acho que inclusive é um consenso com todas as entidades e associações, né? Não é só, o problema não é só ser tão alta. Nossa carga tributária, mais do que ser alta, ela é injusta, e é muito injusta. Penaliza principalmente quem é mais pobre, as pessoas realmente mais simples, que pagam, né, mais impostos, e acho que tem que fazer realmente uma inversão. A energia elétrica, um exemplo é isso. Só de ICMS, o cidadão paga 42%. Tiradentes foi morto, esquartejado, sempre falo isso, por 1/5 da coroa, por 20%. E só de ICMS, que a cobrança por dentro, o cidadão chega a pagar 42%. É um verdadeiro absurdo. Nós tivemos audiência pública ontem na Comissão de Finanças e Tributação, conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor. É uma grande injustiça. Vou dar um exemplo aqui, né, em relação a bebidas. Você pega a Coca-Cola, né, que empresa multinacional, né, não tem condição do produto nacional, por exemplo, lá na minha cidade tem o Guaraná Mineiro, né, que fabrica, né, local, gera emprego, gera mais empregos, né, as empresas de bebidas nacionais geram mais empregos do que as multinacionais, né? E é muito injusto, às vezes paga de tributação 200%, 300% a mais do que a Coca-Cola, né? Isso realmente é muito injusto, isso é um escândalo, e essas coisas realmente têm que mudar. E para isso nós defendemos que vocês aí tenham total condição de trabalhar, de exercer o trabalho de vocês sem nenhum tipo de perseguição. Aí tem a possibilidade, inclusive, de aumentar mais a arrecadação, né, sem aumentar a carga tributária. Então que não tenha aí nenhum tipo de proteção, que vocês tenham o direito realmente de trabalhar com liberdade, com autonomia, sem qualquer tipo de pressão, né, fazendo justiça social, aumentando a arrecadação, sem aumentar aí a tributação. Enfim, gente, eu queria agradecer, né, eu falei, hoje eu estava em Brasília, né, mais cedo, hoje a gente não tem nem tempo de almoçar, e a Brígida falou, agora você vai, né, jantar aqui. Eu falei, Brígida, hoje eu tenho, né, 4 jantares para ir, então eu vou deixar para jantar no último, né, senão não dá tempo de passar em todos os eventos. Tem confraternização dos servidores da Assembleia, né, do IPLENG, o Instituto, né, dos aposentados, né, da Assembleia, tem outro evento da imprensa. Então tem 4 eventos hoje. Eu fiz questão de passar aqui primeiro, né, com prioridade, né, até para agradecer todo o carinho de vocês, né. Mais uma vez, como eu queria colocar, eu queria dizer realmente nosso muito obrigado, e pode contar realmente com muita firmeza com o nosso apoio, né, no Congresso Nacional, e do Elismar aqui na Assembleia Legislativa. Inclusive, Elismar, foi uma injustiça muito grande que aconteceu com o Fundo de Previdência, né, dos servidores, né. Eu queria aproveitar aqui e deixar aqui nosso repúdio, porque vocês contribuem, né, pagam realmente imposto de renda, e infelizmente, né, da noite para o dia vem um projeto, né, que às vezes você não sabe o que vai acontecer, né, para o futuro, né. O Elismar inclusive acompanhou isso mais de perto, mas eu queria deixar aqui esse repúdio em relação a essa questão, né, dessa alteração da legislação aqui a nível estadual. Enfim, gente, parabéns, 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 Marcão, parabéns ao Cifaz, parabéns ao Febrafisco, né? E continue na luta, né? E é isso, a participação aí do sindicato da PEC 186 mostra tanto que é importante realmente a organização. Se não tivesse essa organização, com certeza a gente não teria tido, né, esse êxito que nós vamos ter muito mais, e garantir, né, os gestores na carreira também na lei orgânica. Gente, parabéns, muito obrigado, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, tudo de bom, valeu!
Gostaria de registrar a presença do senhor Eurico Carneiro neste ato, representando o deputado estadual Dalmo Ribeiro. Convido para o seu pronunciamento o deputado estadual Elismar Prado. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Quero cumprimentar a mesa aí no nome do Marcos, nosso grande amigo, presidente do Sinfaz, em extensão também ao Hugo, viu, Hugo? Que é um grande batalhador também em defesa da categoria, deputado federal Wellington Prado, prefeito Paulo Pial, que também sabe, né, como funciona o processo legislativo, foi deputado federal, e meu amigo também, né, na Câmara, na época de deputado federal. Ou seja, todos já foram nominados. Eu quero simplesmente aqui reiterar, né, o que disse o Marcão, o que disse o deputado Wellington Prado, da importância que tem a categoria de vocês, porque na verdade nós dependemos, né, o Estado depende de vocês, o funcionamento do Estado depende da categoria, né, aí dos servidores da administração tributária. E o Marcão disse muito bem aqui do municipalismo. Ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, todos nós vivemos nos municípios. E para que tenhamos segurança pública, educação, saúde, ou todas as outras políticas públicas, né, isso não se faz sem o trabalho de vocês. Por isso eu quero defender aqui também, né, a valorização da categoria. O deputado Wellington Prado falou muito bem da PEC 186, né, que eu acho que é a agenda mais importante nesse momento, né, lá em Brasília, mas vocês têm uma agenda extensa, né, tanto lá em Brasília e uma agenda legislativa também lá na Assembleia. O Marcão sempre está lá, né, marcando presença, está defendendo a categoria o tempo todo, acompanha todas as agendas, todos os projetos que tem aí, que são de interesses da categoria, reunindo aí com todos os líderes, né, com o nosso bloco, o Bloco Minas Sem Censura, e realmente o trabalho dele é incansável na defesa da categoria. Né, o Wellington falou que nós fomos derrotados na votação da extinção do FUNPENG, né, o fundo aí, dos servidores, lamentavelmente, né, que era um fundo superavitário, né, e o governo, em função das crises, né, que ele não conseguiu contornar, ele acabou extinguindo o FUNPENG, né, que, na verdade, a gente entende que é um patrimônio do servidor. Né? O FUNPENG, esse fundo foi criado com dinheiro do servidor. Né? Portanto, ele é um patrimônio, você não pode, né, isso é sagrado para aquele trabalhador e aquela trabalhadora. Infelizmente, fomos derrotados, mas fizemos toda a nossa luta ali, usamos todos os recursos regimentais. Eu quero dizer ao Marcão que pode contar, Marcão, com toda a agenda legislativa de interesse da categoria que tramita na Assembleia de Minas, você tem o nosso apoio ali, né? E todo o nosso bloco também, que a gente faz todo o trabalho para que a gente possa ali representar e defender a categoria de vocês. Né? Quero parabenizar o trabalho realmente do deputado Wellington Prado, estive inclusive na posse dos servidores, teve antes de ontem, foi dos auditores, mas lá também o pessoal comentou, né, da importância da PEC 186, né, e do trabalho que o deputado Wellington Prado realiza, inclusive o deputado João Dado elogiou muito o trabalho incansável do Wellington ali, que fez uma gestão muito forte, corpo a corpo, com cada deputado, com cada deputada, porque nós que estivemos lá, né, Paulo Pial, a gente sabe como é difícil o processo legislativo lá na Câmara Federal, extremamente complicado, você tem que fazer muita negociação, muitas reuniões de bastidores, você tem que procurar cada líder, cada deputado, para que você possa realmente interferir e poder aí conseguir representar aí os anseios da sociedade. E o deputado Wellington Prado acreditou, né, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez, acreditou, conseguiu, pegou as assinaturas, fez todo o procedimento, e a gente espera agora, né, enfim, a votação para que possa consagrar aí a carreira de vocês seja valorizada, né, e que a gente possa realmente ter os servidores com a carreira valorizada e a lei orgânica, né, definida para vocês. Eu acho que é fundamental porque nós não estamos falando aqui simplesmente da valorização de cada trabalhador e cada trabalhadora, mas da importância que tem vocês para o Estado,
para o Estado, né? E é uma questão de interesse público acima de tudo, né? De interesse da sociedade, né? Para que a gente possa ter justiça fiscal, para que a gente possa ter mais, né, democracia nesse sentido. É fundamental aí valorizar a carreira de vocês, né, para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Então, quero parabenizar, dizer, Marcão, pode contar com a gente lá na Assembleia, com o deputado Ayrton Prado em Brasília. E, como você disse muito bem aqui, Marcão, tem um dado. Hoje, né, praticamente quem mantém esse sistema tributário é a pessoa física, 60%. Né? A gente precisa realmente ter mais eficácia nesse processo, por isso que é importante valorizar vocês, para que as pessoas jurídicas possam contribuir mais, para que a gente tenha mais justiça fiscal. Né? Porque quem contribui, quem vive todos os problemas, são pessoas de carne e osso. A pessoa física, é a pessoa verdadeira, real, não é a pessoa jurídica, não. E a gente precisa de vocês para que a gente possa combater sonegação fiscal e poder fazer uma justiça tributária de fato, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento do país, do nosso Estado e das políticas públicas e para oferecer dignidade e qualidade de vida para o nosso povo. Então, contem com o nosso apoio intransigente, né? Ali na Assembleia, né? Para que a gente possa defender vocês e lá em Brasília o deputado Hélio. Marcão, parabéns, continue firme à frente do sindicato. Quero cumprimentar todos os membros da mesa. Cláudio Leitão, estivemos juntos lá em Patinga, né, na cantata, lá que homenageia sua mãe. Parabéns também, que é um lutador também em defesa da educação. Eu acho que é fundamental, a gente que acredita muito na educação também, né, com a educação você constrói cidadãos mais críticos, mais conscientes, mais exigentes dos seus direitos, e isso só se faz, né, com um Estado forte. E para ter um Estado forte, a gente precisa realmente ter justiça fiscal para que os recursos sejam aplicados naquelas políticas públicas que vão realmente melhorar a nossa sociedade. Parabéns, parabéns a todos vocês. Obrigado. Convido o prefeito de Uberaba, Paulo Pial, neste ato, representando o presidente da MM, Toninho Andrada, para o lançamento da Casa do Município Brasileiro na Europa. Bom, boa noite a todas e a todos. Queria ser bastante breve, mas cumprimentar o doutor Marcos Vinícius, presidente do sindicato, como o doutor Paulo, presidente da FEBRAFISCO, e não poder deixar de cumprimentar esses valorosos deputados, Ayrton Prado e Elismar Prado, mas também ao Hugo, nosso amigo de Frutal, também da Fazenda do nosso estado de Minas Gerais, e pedir permissão a todos os presentes para cumprimentar meus meninos e as minhas meninas de Uberaba, aqui presente em grande número. Bom, eu também sou servidor do Estado, eu sou servidor da EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária do Estado de Minas Gerais. E a EPAMIG passa por uma dificuldade muito grande, todo mundo sabe disso. E acredito que é por falta de recurso financeiro. Então, veja bem, pesquisa agropecuária. O professor Anastasia é um grande governador, é uma pessoa sensível, ele não faz isso, evidentemente, porque quer. Ele faz isso porque, evidentemente, faltam recursos. Então, a administração fazendária, a nossa fazenda, a nossa receita, ela é imprescindível para a gente manter as atividades essenciais do nosso Estado, seja a educação, seja a saúde, seja a segurança pública, que não é uma obrigação do município, mas no fundo recai sobre o município também uma parte dessa tarefa, são as guardas municipais cada dia mais necessárias para ajudar a tomar conta da sociedade, enfim, todas as atividades inerentes, né, ao município. Então, a gente queria agradecer muito a essa parceria, né, de vocês, gestores, né, de vocês que estão participando aqui, né, nesse congresso, para aperfeiçoar, evidentemente, o trabalho de cada um. Mas eu não quero entrar nesse aspecto agora, não é palestra, apenas uma mensagem, mas quero deixar aqui também o meu ponto de vista. Eu que já fui da EPAMIG, já fui deputado estadual, federal,
né, e estou agora como prefeito, a gente vai adquirindo uma certa visão desse país. Eu queria deixar aqui uma mensagem de otimismo, em meio de tanto pessimismo, dizer da esperança que a gente tem nesse nosso Brasil. E por que eu tenho esperança nesse nosso Brasil? Se a gente perguntar aqui, eu faço esse teste de vez em quando, não vou fazer aqui agora, evidentemente, a gente pergunta assim: o Brasil é um país novo ou um país velho? Normalmente a metade diz: não, o Brasil é um país novo. E a outra metade diz: o Brasil é um país velho. Se a gente for ver o comparativo com outros países mais novos do que o Brasil e conseguir um desenvolvimento maior do que o Brasil, nós podemos dizer que o Brasil é um país velho. Mas se a gente for olhar nesse país, né, a idade da democracia e a idade da universidade, nós somos um país novo. A democracia brasileira tem 24 anos. Esse Brasil viveu de ditadura e viveu de regime centralizado. Mas, graças a Deus, com a eleição direta do presidente Collor para cá, nós estamos aprendendo a fazer democracia. Temos liberdade, mas democracia estamos muito longe ainda de obtê-la. Democracia se faz com representação, que é onde nós temos aqui esses dois valorosos deputados, Elismar e o Elton Prado, e com a representativa e a participativa, que é exatamente o sindicato que está aqui presente. E a nossa universidade, aproveitando a presença do nosso português, né, país que a gente tem muito orgulho pela nossa origem, né? Eu sou formado na Universidade Federal de Viçosa e há mais ou menos 6, 7 anos ela estava fazendo 80 anos, Universidade Federal de Viçosa. E eu tive a oportunidade de ir a Lisboa, de ir em Coimbra, melhor dizendo, né? Então, vendo lá a história da Universidade de Coimbra, naquela época, 800 anos de universidade. Então, é uma diferença muito grande. Então, eu digo o seguinte: nós já construímos muito. Temos que valorizar os nossos professores, os nossos pesquisadores, né, pelos que eles já produziram, mas é uma criança ainda. Tanto a democracia quanto a universidade são crianças nesse país. Então, isso me dá a esperança de um país tão rico de recursos naturais. Claro que a nossa grande missão é construir um projeto de nação. Não o temos ainda. Temos muito projeto de poder. De 2 em 2 anos é uma eleição. É uma farra partidária, uma farra eleitoral que atrapalha definitivamente esse nosso país. Mas haveremos de chegar lá. Mas eu estou dizendo isso apenas para deixar aqui como mensagem, como reflexão também, né, neste congresso. E agora vamos ao assunto que me coube aqui. Deputado Antônio Andrada, presidente da Associação Mineira de Municípios, hoje, né, no dia do basta, e o basta exatamente, basta de ter tão pouco dinheiro nos municípios, quando quase 70% da arrecadação concentra hoje em Brasília, na União, né, onde está o dinheiro, normalmente está o poder, e, portanto, temos também que combater, né, esse fato que não é justo, né, com os brasileiros. É custoso demais, é muito caro buscar dinheiro em Brasília. A chamada pedra de gelo, ela sai grande, chega miúda no município. Isso é um fato, a gente está experimentando isso agora, né, com mais propriedade. Então, eu queria aqui, representando o deputado Antônio Andrada, que hoje é padrinho de casamento de amigo em Barbacena. Então, pediu que nós viéssemos aqui, né, representando todos os prefeitos dos 853 municípios de Minas Gerais, e dizer que a MM participa junto com o Sinfaz, junto com a Febrafisco, junto com o IBD, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, o lançamento da Casa do Município na Europa. E interessante que vai estar se localizando na cidade do Porto. E olha que coincidência, parece até uma homenagem ao Galo, né, que vai jogar em Marrakech, que está ali perto, né? E vamos torcer para que ele traga. Eu sou cruzeirense, hein? Mas vamos torcer para que... Sou honesto, né? Mas estou torcendo para o Galo. Antes de tudo, eu torço para o Brasil, né? Evidentemente, estou torcendo firmemente para que ele venha. Mas acho que uma iniciativa muito interessante, Casa do Município na Europa, exatamente porque o Brasil não avançou ainda nos chamados adidos, sobretudo adidos comerciais.
Nós temos um potencial muito grande, temos produtos de qualidade aqui. O nosso empresário, o nosso industrial, o nosso produtor aprendeu a qualidade e nós temos que mostrar, para o velho mundo e também para os outros países o que nós temos para oferecer. Então é um ponto interessante para que o Brasil avance nessa relação comercial com o resto do mundo. Evidentemente, produzindo mais, nós temos mais empregos, produzindo mais, nós temos mais arrecadação, e tendo mais arrecadação, a gente pode oferecer um serviço de melhor qualidade para a nossa população e, quem sabe, até fazer da minha Epamig uma empresa cujos servidores se sintam integrados como servidores do Estado de Minas Gerais. Parabéns a todos, bom congresso, que Deus possa abençoar o nosso Estado de Minas Gerais, sobretudo vocês que vieram tão de longe para participar e aprimorar conhecimento para um trabalho de melhor qualidade. Obrigado, um abraço a todos. Peço a gentileza para que todas as autoridades da mesa tomem seus assentos na primeira fileira. Para a conferência magna de abertura do segundo CONSAT, convido para presidir a mesa o presidente da Seminas, Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais, Dr. Raimundo Lustosa Filho. Para a composição da mesa, convido a advogada do Sinfaz e integrante da Comissão Científica do segundo CONSAT, doutora Luísa Ribeiro Xavier. O advogado do Sinfaz, doutor Alexandre Martins Gervásio. O gestor fiscal, o Nadir Gonçalves Júnior. A gestora fiscal, doutora Gláucia Eliane Rodrigues. E gestora fiscal, doutora Maria Aparecida Viana. E para proferir sobre o tema, o lançamento do crédito tributário, dever indeclinável dos servidores da administração tributária, convido o mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará, pós-doutor pela Universidade de Viena, na Áustria, professor da pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, membro do Instituto Cearense de Estudos Tributários, doutor Hugo de Brito Machado II. Com a palavra, o senhor presidente. Boa noite a todos. Em nome do professor, palestrante, doutor Hugo de Brito, cumprimento a todas as autoridades, dado o avançado da hora, né? E vamos dar início ao nosso trabalho, tão bem elaborado pelo Sinfaz. A palavra, doutor Hugo. Boa noite a todos. Gostaria de saudar os membros da mesa, na pessoa do Dr. Raimundo Lustosa. Eu peço que se sintam cumprimentadas todas as demais autoridades presentes. Senhoras e senhores, inicialmente eu gostaria de agradecer a todos os que fazem esse evento, todos os responsáveis por esse evento, e eu peço licença a todos eles para fazer na pessoa do Dr. Marcos, do Dr. Unadi, da doutora Gláucia e da doutora Sara Campos, que de algum modo foram responsáveis pelo convite para que eu viesse aqui dividir com os senhores, conversar com os senhores um pouco sobre o lançamento tributário. Sempre uma alegria vir às Minas Gerais
Sempre uma alegria. Eu não conhecia aqui o local onde acontece o evento, um lugar muito bonito. Então, tenho o privilégio de me deslocar para um local tão aprazível e ainda para discutir um tema que pode não ser agradável para algumas pessoas. Para mim é um tema muito agradável, dividir com os senhores algumas reflexões, algumas dúvidas, alguns pensamentos em torno do lançamento tributário. É para mim um motivo de muita alegria, então eu sou grato em relação a essas pessoas que eu mencionei, pelo convite que me fizeram. Muito bem. Lançamento tributário, dever indeclinável da autoridade que compõe a administração fazendária, das autoridades que compõem a administração fazendária. Para tratarmos desse assunto, devo dizer aos senhores, em primeiro lugar, que pretendo fazer uma abordagem o mais próxima possível do que se entende por uma abordagem científica. E eu devo dizer que, por abordagem científica, nós não devemos entender uma abordagem que é indiscutível, embora esse seja o conceito que prevalece no senso comum. Dentro do senso comum, da ideia que no senso comum se faz de ciência, se tem a ideia de que ciência é um conhecimento indiscutível. Tanto que não existe uma melhor maneira de arrematar uma conversa de botequim do que dizer, não, mas isso já foi cientificamente comprovado, como se fosse um motivo para já não se discutir mais o assunto. Quando é exatamente o contrário que acontece. A ciência se caracteriza pela provisoriedade dos seus enunciados, a provisoriedade das suas teorias. E aí os senhores podem dizer, então, se tudo é provisório, eu não vou me importar com o que for científico, porque vai mudar. Mas é provisório, mas é o melhor que se pode conseguir até o momento. Então, nós não temos o tratamento perfeito para o câncer, por exemplo, mas nós temos o melhor que a ciência consegue nos oferecer. Porque esse melhor é provisório, porque amanhã nós podemos ter um medicamento melhor, um tratamento melhor, isso não significa que se eu diagnosticar um câncer em mim, eu não vou me tratar porque é provisório. Então, o conhecimento científico é provisório, mas ele é o melhor que nós conseguimos alcançar dentro das nossas possibilidades, nossas limitações humanas. Então, esse reconhecimento da provisoriedade, ele serve apenas para que nós afastemos o dogmatismo. A ciência se caracteriza pela abertura, pelo pluralismo de ideias. Se considera que aquela verdade até então anunciada é cientificamente correta. Mas não é por isso que eu vou tapar a boca das outras pessoas que quiserem eventualmente criticar as minhas afirmações. Então, quando se diz que a ciência é provisória, se faz com essa finalidade, que as afirmações que são feitas a esse título não podem ser dogmáticas, elas podem ser discutidas e podem ser criticadas, e elas serão consideradas corretas na medida em que elas sobreviverem a essa crítica. Criticam e ela responde às críticas e se mantém, então ela é cientificamente correta até que seja provado o contrário. Muito bem. As pessoas já estão pensando, mas ia falar era de lançamento ou era de filosofia da ciência? É de lançamento. Lançamento tributário. O que é o lançamento? É uma figura só do direito tributário, própria do direito tributário? Se estou aqui falando para um público de gestores, fazendários, de pessoas que estão, de algum modo, se relacionando com o direito tributário todos os dias, então, falar de lançamento é falar de algo que os senhores todos já conhecem. Mas, em linhas muito rápidas, para evitar ser enfadonho, nós sabemos que a obrigação tributária nasce com a incidência da norma jurídica sobre os fatos que ela prevê. Isso não é nada típico do direito tributário. Às vezes se fala, porque no direito tributário tem aquele tal daquele fato gerador. Às vezes a gente escuta dos alunos, eu dou aula na Universidade Federal do Ceará, e às vezes tem algum aluno que diz, professor, o direito tributário é muito difícil, porque tem aquele negócio de fato gerador. Aí eu digo, olha, fato gerador é algo típico de qualquer sistema normativo. Qual é o fato gerador do impedimento? O fato gerador do impedimento é no futebol. Qual é o fato gerador do impedimento? O fato gerador do pênalti? Todos são fatos geradores. Se nós temos um sistema de regras, essas regras incidem e se tornam obrigatórias as suas consequências
quando acontecem os fatos que elas preveem como necessários e suficientes para essa incidência. Então a gente pode falar de fato gerador do direito ao trabalho, fato gerador do direito ao salário, fato gerador do direito a qualquer coisa que seja previsto em normas jurídicas quando os fatos que elas preveem acontecem. No direito tributário, quando acontece um fato previsto na regra de tributação como necessário e suficiente para a incidência dela, por exemplo, um contribuinte circula mercadorias, por exemplo, um contribuinte ofere renda, um contribuinte industrializa um produto e vende esse produto industrializado, a norma tributária incide e faz nascer a obrigação, a relação jurídica, o vínculo obrigacional entre sujeito passivo e sujeito ativo, contribuinte ou responsável tributário de um lado e o Estado, cobrador de tributos, do outro lado. Só que essa obrigação nasce em um primeiro momento ilíquida e incerta. Não se sabe ainda quanto é devido, quem é efetivamente o devedor, quais são os contornos daquele valor, daquele crédito, daquela relação jurídica. A relação jurídica só depois de um segundo momento, quando ela passa por um procedimento de acertamento, é a palavra que se usa em outros idiomas, é o acertamento tributário, se faz a quantificação daquela obrigação que já existia e que a partir de então é chamada de crédito tributário. E às vezes eu dou para os meus alunos da graduação, para facilitar a compreensão para eles, eu dou o seguinte exemplo. Isso acontece com qualquer obrigação, não só com tributária. O problema é que as outras obrigações, sobretudo as contratuais, elas têm fundamento na vontade. Então são as partes que chegam a um acordo quanto ao montante da obrigação. O acertamento é feito de maneira automática e espontânea pelas partes, porque o fundamento da obrigação é a vontade. A obrigação tributária não tem por fundamento a vontade. A obrigação tributária tem por fundamento a lei e o fato na sua pura faticidade. O tributo se diz uma prestação pecuniária compulsória. Quando se fala que o tributo é compulsório, não se quer dizer que ele é obrigatório. Toda obrigação, com o perdão da tautologia, é obrigatória no que diz respeito ao seu cumprimento. Quando se fala que o tributo é compulsório, se fala que o nascimento da obrigação tributária independe da vontade. E é por isso que, por exemplo, pessoas incapazes, menores de idade, eles são sujeitos passivos tributários normalmente, independentemente da capacidade civil. Porque independe da vontade do nascimento da obrigação. E como o nascimento da obrigação independe da vontade e decorre da lei, é preciso que alguém, alguma autoridade da administração fazendária, possa verificar se aquela obrigação realmente existe e quantificá-la. Aquilo que entre os particulares é feito espontaneamente porque a obrigação surge da vontade, na relação do fisco e do contribuinte, tem que ser feito por uma autoridade nos termos de um procedimento legalmente disciplinado, que é exatamente o lançamento. Daí se dizer que o lançamento, por exemplo, transforma a obrigação em crédito tributário. Daí se dizer que o lançamento é um divisor de águas entre decadência e prescrição. Até que a autoridade faça o lançamento, correm prazos de decadência do direito do fisco, do direito potestativo do fisco de lançar. Notem os senhores, o direito é do Estado de fazer o lançamento, não é do agente, não é o auditor ou o gestor que tem o direito de fazer o lançamento. Ele tem a obrigação, o dever indeclinável, como diz o título que me foi atribuído para falar com os senhores hoje. Mas o Estado é que tem o direito ao tributo, direito do qual ele pode abrir mão eventualmente por meio de lei. Uma lei que concede uma remissão nada mais faz do que abrir mão daquele tributo, daquele direito de receber aquele tributo. Então, o servidor é obrigado, ele tem o poder e dever de fazer o lançamento para então quantificar a obrigação e depois de lançado e transformado em crédito, aí se fala de prazo de prescrição do direito do Estado de executar aquele contribuinte, caso ele não pague o tributo que foi lançado. Muito bem. E aí se discute, mas o lançamento ele é um ato ou ele é um procedimento? E existe uma discussão na doutrina em relação a esse assunto. Mas é importante nós identificarmos, em relação ao lançamento, esquecendo as palavras. Vamos esquecer por um momento os nomes. Os nomes, nós atribuímos às coisas para designá-las. E não existe um nome certo. As palavras,
Nós que lidamos com ciências sociais, como é o caso do direito, enfrentamos esse problema. As palavras, elas não têm um sentido dado pela natureza. Diferentemente do biólogo que vai procurar uma nova espécie de vegetal, ou do astrônomo que vai procurar um novo planeta, um novo exoplaneta em órbita de alguma outra estrela, nós não temos como encontrar, fazendo uma escavação, o sentido certo da palavra lançamento. Ou colocando no microscópio, encontrar o sentido correto da palavra crédito tributário, por exemplo. Esses sentidos são atribuídos pelo uso. Os dicionários, eles não são legisladores. Os dicionários são repórteres. Os dicionários nos dizem como as palavras são usadas, mas esse uso às vezes pode ser alterado, é por isso que as palavras evoluem. Mas no caso específico de lançamento, nós temos no Código Tributário Nacional, que é legislador, a definição de lançamento como um procedimento por meio do qual se verifica a ocorrência do fato gerador, se quantifica o montante da obrigação, se for o caso, se aplica a penalidade cabível. E quando nós estamos lidando com essa realidade, nós temos como pedir aos senhores, vamos esquecer um pouco as palavras e vamos pensar na realidade que elas designam. Existe um procedimento que consiste na verificação da ocorrência dos fatos, que consiste na determinação da legislação aplicável, na quantificação do montante devido a título de tributo e de penalidade. Ao final desse procedimento, se pratica um ato do qual o contribuinte é notificado para pagar ou, dependendo da modalidade do lançamento, impugnar aquela exigência. E se o contribuinte apresentar uma impugnação, há um processo contraditório perante a própria autoridade, perante a própria administração tributária, a própria estrutura da administração tem um chamado contencioso, no qual, respeitado o direito à ampla defesa do contraditório, o contribuinte pode pedir uma revisão do exercício do autocontrole da administração, a administração pode rever aquele ato de quantificação. E aí então se pode dizer, o que é o mais certo? É chamar de lançamento o procedimento que antecede a prática do ato, um procedimento que é concluído com a prática desse ato, chamar de lançamento toda essa realidade. A palavra lançamento pode ser usada para designar toda essa complexa realidade, que vai desde um procedimento que antecede a prática do ato que conclui esse procedimento e que inclui inclusive um processo contraditório que se dá depois. Nós encontramos isso na própria legislação. O próprio Código Tributário, em vários momentos, usa a palavra lançamento com essa amplitude. A legislação tributária das mais variadas esferas usa a expressão com essa amplitude. E uma prova disso, nós encontramos na própria definição das espécies de lançamento. As espécies de lançamento, por homologação, por declaração e de ofício, sendo de ofício o lançamento de ofício revisional, aquele que é feito para corrigir algum outro lançamento anterior, ou o lançamento de ofício ordinário em relação àqueles tributos que já são projetados para serem lançados de ofício. Todos esses tipos de lançamento, eles têm esses nomes, lançamento por homologação, lançamento por declaração, lançamento de ofício, por conta do procedimento. O que muda é o procedimento. Então, como dizer que o lançamento não é um procedimento que antecede a notificação do contribuinte em relação à quantia calculada e considerada devida? Então, lembrando rapidamente das três espécies. O lançamento por declaração é aquele lançamento no qual o sujeito passivo leva ao conhecimento da autoridade todos os fatos necessários ao cálculo do tributo, mas ele só é notificado para pagar o tributo depois que a autoridade faz a apuração do valor devido. É o caso do que acontece aqui no estado de Minas Gerais em relação ao ITCMD, por exemplo, no qual os gestores fazendários fazem o lançamento em face das informações que são trazidas pelo sujeito passivo, e depois é que o sujeito passivo é obrigado ao pagamento do valor que foi lançado. Nós temos também o lançamento por homologação, que é aquele lançamento no qual o sujeito passivo faz toda a apuração, paga o valor devido e depois a autoridade verifica num procedimento de fiscalização se o valor devido foi pago corretamente ou não, se é aquele valor ou não. E é importante notar que o lançamento por homologação se dá
através da homologação que é feita pela autoridade de um procedimento praticado pelo sujeito passivo. Não existe lançamento por homologação quando uma autoridade, por exemplo, faz a apuração e outra autoridade ratifica aquilo que a primeira apurou. Nesse caso, se nós temos, é possível que o Estado preveja essa possibilidade de uma autoridade fazer a apuração e outra autoridade, juntamente com ela, por exemplo, ratificar a apuração que ela fez e então depois disso o contribuinte ser notificado para fazer o pagamento. Mas nesse caso, o que se tem é um lançamento de ofício. Um lançamento de ofício que foi feito por 2 ou mais autoridades. Não é um lançamento por homologação. Lançamento por homologação previsto no artigo 150 do CTN, inclusive essa é matéria privativa de lei complementar, então não pode ser tratado em outro canto, senão em lei complementar federal, e o caso, o CTN tem status de lei complementar. Então, o CTN define o lançamento por homologação como aquele no qual o sujeito passivo faz a apuração, o sujeito passivo antecipa o pagamento, e essa é a diferença essencial em relação ao lançamento por declaração, porque o lançamento por declaração, o pagamento só acontece depois da notificação feita pela autoridade, enquanto no lançamento por homologação, o sujeito passivo antecipa o pagamento à análise da autoridade. Então, depois a autoridade faz essa análise e, se concordar com o valor devido e pago, homologa. O que se dá mais das vezes tacitamente é como se dá mais de 90% dos recolhimentos tributários no país. E, finalmente, nós temos o lançamento de ofício, que se divide em 2 modalidades. O lançamento de ofício pode ser o lançamento ordinário, que nós temos em relação àqueles tributos que são feitos para serem lançados de ofício. É o caso do IPTU, no âmbito da maioria dos municípios. É o caso em relação aos períodos subsequentes ao do primeiro emplacamento. É o caso do IPVA, é o caso de inúmeras taxas. No caso do Estado de Minas Gerais, diversas taxas são objeto de lançamento de ofício ordinário. E temos o lançamento de ofício revisional, que é aquele feito por meio, geralmente, de auto de infração. Então, vejam, senhores, é comum, às vezes, nós encontrarmos a referência de que o lançamento é o auto de infração. O auto de infração é uma modalidade de lançamento, que corporifica, na verdade, o auto de infração não é o lançamento, ele é o documento por meio do qual se faz o lançamento de ofício revisional, que é aquele lançamento que pode ser feito em relação a qualquer tributo. O tributo pode ser lançado de ofício ordinariamente, ele pode ser lançado por declaração, ele pode ser lançado por homologação, pode ser lançado por qualquer modalidade. Se verificar, isso está previsto no artigo 149 do CTN, se verificar que ele foi incorretamente lançado, e o valor devido, na verdade, é maior, o lançamento da diferença é feito por meio de um lançamento de ofício revisional que, quando esse recolhimento a menor se deu por uma infração praticada pelo sujeito passivo, se dá o nome de auto de infração e, eventualmente, se combina também uma penalidade. Então, essas são as modalidades de lançamento e qualquer autoridade da administração fazendária que tenha competência para realizar qualquer dessas modalidades tem, induvidosamente, competência para fazer o lançamento tributário. Em relação ao lançamento por homologação, convém só esclarecer um aspecto, que o lançamento por homologação, ele é uma criação tipicamente brasileira. O lançamento por homologação, ele foi uma figura criada pelo professor Rubens Gomes de Souza, que foi o autor do anteprojeto do CTN, para não importar acriticamente uma expressão que prevalece em todos os outros países, que é a expressão autolançamento, que decorre de uma tradução do self-assessment do direito americano em inglês, ou a autoliquidação, como se diz nos países de língua espanhola. Na verdade, não é um autolançamento, porque o contribuinte não está se lançando, ele faz o lançamento da obrigação para transformá-lo em crédito. E, além disso, quem faz o lançamento não é ele, quem faz o lançamento é a autoridade, por conta da natureza compulsória da obrigação tributária. Quem faz o lançamento é sempre uma autoridade da administração fazendária e, portanto, é ela que tem que homologar a atuação feita pelo contribuinte ou pelo sujeito passivo. Daí o nome lançamento por homologação. Existe, inclusive, um livro, Direito Fiscal, de um autor português chamado Soares Martins, em que ele faz esse registro, que é uma criação tipicamente brasileira e que é uma explicação muito mais adequada do ponto de vista científico para explicar o que nos outros países impropriamente se chama de autolançamento. Muito bem.
Mas, falando em lançamento e em dever indeclinável, e falando das espécies de lançamento, foi mencionado aqui, pelas falas que antecederam a minha, de uma necessidade de unificação, de uma proposta de emenda constitucional para tratar da carreira de forma unificada. Essa emenda, sem dúvida nenhuma, é muito importante para que haja uma política de Estado e não uma política de governo no âmbito da administração, para que ela fique mais independente das influências eventuais de uma política de governo. Mas, por conta disso que foi mencionado aqui, se houver uma unificação fundada nessa emenda, futura emenda constitucional, seria flagrantemente inconstitucional, independentemente do que constar no texto da emenda, se algum cargo, alguma modalidade, algum tipo de autoridade fazendária ficar fora dessa carreira unificada por conta da modalidade de lançamento que faz. Porque essa daqui faz o lançamento de ofício revisional, que é o auto de infração, é o mais importante. Então, esse vai ter direitos X, Y e Z. Enquanto que outro tipo de autoridade que faz o lançamento dito por declaração do ITCMD, por exemplo, ou faz a revisão do valor devido a título de IPVA, não, esse não é autoridade da administração fazendária nessa nova administração. Independentemente do que constar do texto da emenda, independentemente de qualquer outra circunstância, seria flagrantemente contrário até mesmo ao princípio da isonomia, duas autoridades que desempenham funções análogas terem essa discriminação, sobretudo se o propósito da emenda é o de unificar o que antes está desunido. Se for para unificar, deixando só um na unificação e os outros fora, isso não é unificação, a não ser que temos que reaprender o sentido de todas as palavras, inclusive dessa. Bom, mas feito esse registro, eu queria pedir licença aos senhores para falar muito rapidamente sobre o aspecto que parece ser o tema central desse evento, que é a nova administração fazendária. E ouvi no início, quando o Dr. Marcos Vinícius falava, de justiça tributária, justiça fiscal e de eficiência. Então, eu queria pedir licença aos senhores para falar muito rapidamente sobre o papel da autoridade lançadora e esses valores. Inclusive, para dizer que na nova administração fazendária, a ênfase, a tônica, não deve ficar apenas no lançamento. As pessoas se impressionam, às vezes, com o artigo 142 do CTN, que define o lançamento, porque ele fala que o lançamento é privativo da autoridade administrativa. E aí isso faz parecer, as pessoas fazem uma leitura ao contrário. Em vez de acharem que só a autoridade pode lançar, passam a achar que só quem lança é a autoridade, e pior, que a autoridade só lança, não faz outra coisa. E que, portanto, uma autoridade só lança, não faz outra coisa, só quem lança é que poderia ser considerado autoridade. Mas se nós fizermos um percurso pelo CTN, o mesmo CTN que tem o tal artigo 142, nós vamos encontrar diversos artigos que tratam de outras coisas que também são da competência privativa da autoridade, da administração tributária ou fazendária, conceitos que são, para esse efeito, absolutamente sinônimos. Por exemplo, o artigo 14, parágrafo 1º do CTN, diz que cabe à autoridade da administração fazendária suspender uma imunidade, caso o contribuinte não cumpra os requisitos legalmente exigidos para o gozo da imunidade. Depois de suspensa a imunidade, até ele pode sofrer um lançamento, mas suspensão de imunidade é outra coisa. E cabe à autoridade da administração fazendária suspender a imunidade. Cabe a ela também expedir atos normativos, está no artigo 100 do CTN. Então, instruções normativas, portarias, ordens de serviço, normas complementares da administração tributária, diz o CTN, são de competência da autoridade da administração fazendária. Determinar o domicílio tributário, o artigo 127 do CTN diz que o contribuinte vai eleger o seu domicílio tributário, mas se ele eleger um domicílio tributário num local de difícil acesso, a autoridade pode dizer, não, eu não aceito esse domicílio tributário, e ela então indica qual será o domicílio tributário daquele contribuinte. E nós podemos citar vários outros exemplos, eu não vou cansar os senhores
com isso, os senhores podem ver no CTN, existem referências à moratória e ao parcelamento, sobretudo quando se trata de uma moratória individual, que depende de condições específicas, a autoridade que vai deferir, a imputação de pagamento, consta do artigo 163, compensação tributária, quem faz é uma autoridade da administração fazendária também, anistia, isenção específica, condicionada, depende, e tudo isso nós estamos falando do Código Tributário Nacional, a quem cabe normas gerais em matéria de crédito tributário, de obrigação tributária, de acordo com o artigo 146 da Constituição. Então, se nós tivermos legislação estadual, municipal, infralegal, dispondo de maneira contrária, essa legislação é inválida, porque a autoridade da administração cabe fazer tudo isso. E é isso, os senhores podem estar pensando, mas você não tinha falado do que o Dr. Marcos Vinícius falou de justiça e de nova administração? O que isso tem a ver com justiça e nova administração? Tem a ver com uma diferença que poucos de nós nos atentamos para ela no dia a dia, que é uma diferença entre tributo e direito tributário. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Se nós formos olhar a história, e o Dr. Marcos Vinícius falou também de história, falou da história do cargo de gestor fazendário, se nós formos verificar a história, nós vamos confirmar o acerto daquela frase com a qual Alimar Baleiro inicia o seu limitações constitucionais ao poder tributar. O ex-ministro, ex-constituinte, ou foi constituinte em 46, foi ministro do STF, foi presidente do STF, Alimar Baleiro, nesse livro, Limitações Constitucionais ao Poder Tributar, que hoje é atualizado por uma professora de Minas Gerais, a professora Isabel Abreu Machado Derzi. Ele abre o livro dizendo o seguinte: o tributo é a vetusta e fiel sombra do poder político, que surge onde quer que haja um governante e se espraia por todo o solo de sua dominação. 20 séculos de história são testemunhos dessa verdade. Onde quer que exista um governante, existe tributo, porque o poder de tributar é uma faceta da soberania, que é um dos 3 elementos do Estado. O Estado é composto de povo, território e soberania. E a soberania tem uma das suas facetas, que é o poder de cobrar tributos. Se nós viermos para a América pré-colombiana, onde nós tínhamos incas, astecas e maias, antes de chegarem aqui os espanhóis e massacrarem todos eles, havia cobrança de tributos. Se nós formos ao Egito Antigo, lá do Ramsés II, que dominava os núbios, dominava outros povos da África, havia cobrança de tributos. No Estado francês do rei Luís XIV, que era ele o Estado, havia cobrança de tributos. Onde quer que haja um governante, há cobrança de tributos. Em um morro dominado pelo tráfico de drogas, no qual o Estado oficial não entra, o traficante cobra tributo. Os comerciantes lá do bairro têm que pagar o tributo do traficante para terem a proteção, para terem os serviços que o traficante presta para ele. Então, o tributo tem onde quer que tenha alguém que manda, que tem poder político. Toda a sociedade humana é assim. E as nossas sociedades são muito mais parecidas do que nós pensamos, inclusive parecidas com as sociedades de outros primatas, que têm também essa mesma estrutura política. Agora, a sociedade humana soube desenvolver sentimentos morais que outras sociedades primatas também têm. Chimpanzés, bonobos também têm sentimentos morais de altruísmo, de compaixão, de justiça, de igualdade. Mas as sociedades humanas criaram o direito. E depois de muito tempo na história, durante um curto período no Império Romano, depois na Idade Média, isso ficou durante muito tempo esquecido, e com o Renascimento e com o Iluminismo, sobretudo, com as chamadas revoluções burguesas, o direito passou a regrar a cobrança do tributo. Então, o tributo sempre foi cobrado, sempre vai ser onde tiver um governante. Agora, esse tributo vai ser cobrado em termos pré-estabelecidos, ele vai ser cobrado em termos que respeitam a capacidade contributiva de quem o paga, ele vai ser cobrado de modo previsível, com leis anteriores aos fatos que serão tributados. Isso não tem em todo lugar. Isso no Brasil, por exemplo, é algo muito recente, quase tão contemporâneo quanto o surgimento do cargo do gestor, que foi pouco posterior à Constituição de 1891, que foi a nossa primeira Constituição republicana que criou um Estado de Direito. Até então nós não tínhamos um Estado de Direito
A primeira foi de 1891, um pouco depois veio o cargo de gestor. Então, o gestor ele não existe apenas para cobrar tributo a todo custo, lavrando autos de infração. Ele existe para aplicar o direito corretamente, quando isso favoreça ao contribuinte também, realizando, por exemplo, uma compensação, respondendo a uma consulta, esclarecendo o contribuinte a respeito dos seus direitos. Tudo isso é função também de todos os que trabalham no fisco. E isso é importante, inclusive, para que haja uma melhoria da arrecadação. Os contribuintes, às vezes, e eu eventualmente escuto isso de alguns contribuintes, não estou me reportando especificamente à situação em Minas Gerais, mas acredito que isso aconteça eventualmente em todos os lugares. Alguns contribuintes têm essa queixa. Mas a lei parece que só vale contra mim. A lei só é aplicada quando é contra mim, mas quando eu tenho um direito que está reconhecido na lei, eu tenho dificuldade de fazer com que a Fazenda reconheça esse meu direito, etc. E aí, por isso, quando o contribuinte pensa assim, a lei só vale contra mim, aí ele pensa, eu também não vou cumprir a lei, se ela só vale contra mim. Agora, se a legislação, a primeira pessoa que respeita a legislação e aplica corretamente, seja quem for que seja beneficiado por essa aplicação, se for a Fazenda pública, haverá um estofo moral, inclusive, para o adimplemento da obrigação e para o combate à sonegação. O sonegador será muito mais moralmente reprovável o ato de sonegação numa situação assim. A relação tributária deixará de ser uma relação de poder, uma relação de imposição, e o Estado de Minas Gerais teve um papel muito importante na nossa história em relação a isso, inclusive mencionado pelo deputado que falou antes de mim. Então, ela deixará de ser uma relação de dominação e passará a ser uma relação jurídica. E aí nós, só para não cansarmos ainda mais e poder encerrar aqui a minha fala, devemos lembrar, por que nós cumprimos as leis? Todas elas, não só as tributárias. Essa é uma discussão que na faculdade de Direito tem sido recorrente. Às vezes ela se torna mais forte, às vezes as pessoas deixam de discutir um pouco isso, mas é uma discussão justo-filosófica muito importante. Por que nós cumprimos as leis? É pelo meio do castigo? É pelo meio da sanção? Algumas pessoas, em algumas situações, talvez até seja por isso que elas cumprem as leis. Mas nenhum sistema jurídico no mundo se mantém inteiramente baseado só na força e no medo. E seria muito terrível se fosse assim. O sistema jurídico baseado só na força, no medo, do castigo, do auto de infração, da punição, da multa. Os sistemas jurídicos, eles se impõem pelo consentimento. As pessoas cumprem a lei porque elas acham que é melhor cumprir a lei, ou pelo menos deveria ser assim. E é imprescindível para que no direito tributário isso exista, que haja transparência, que haja clareza da legislação, que haja boa-fé e lealdade, que o contribuinte não seja tratado sempre com a presunção de que é bandido, salvo prova em contrário, uma presunção de boa-fé por parte do contribuinte. É claro que existem contribuintes bandidos, aliás, bandidos existem em todos os lugares, o homem é um só, não é o fato de estar atrás ou na frente de um balcão, ou dentro ou fora de um gabinete, que vai mudar a natureza dele. Pessoas que agem corretamente existem em todos os lugares. Mas se nós partimos para a análise do contribuinte já com a presunção de que ele está agindo de má fé, isso contamina a relação tributária e contamina até a própria eficácia do direito tributário. Os princípios de legitimação, portanto, por que nós pagamos tributos? Se nós temos que convencer o contribuinte de que ele paga tributo porque é uma obrigação jurídica e não uma obrigação decorrente do poder do Estado, ele paga porque existe um direito tributário, não porque é um tributo pura e simplesmente que qualquer governante cobraria, mas ele paga porque é uma relação jurídica e não uma relação de poder. É importante que a administração, e eu digo isso por conta do que o Dr. Marcos Vinícius falou em relação à nova gestão, à nova administração baseada na justiça fiscal e na eficiência, é preciso nós vermos a função que integra a administração fazendária não atrelada só ao lançamento. Claro que o lançamento é importantíssimo, mas não é só o lançamento que uma autoridade faz. E não é só digno de respeito por parte do legislador, de quem quer que seja, aquele que faz o lançamento que talvez seja o mais punitivo deles, que é o auto de infração. Por que quem faz um auto de infração é mais importante do que quem responde a uma consulta e esclarece o direito do cidadão? Por exemplo,
ou por que quem faz uma auto de infração é mais importante do que quem promove uma compensação tributária e quita reciprocamente dívidas do fisco e do contribuinte. Então, essa visão está diametralmente oposta e incompatível com essa visão de nova administração fazendária. Lembrando que a eficiência, o que é eficiência? Eficiência não é cobrar a todo custo o máximo possível. Eficiência é fazer o máximo com o mínimo de sacrifício. Se nós falamos de um carro que é eficiente, a gente não pensa num carro que corre 300 km por hora, mas faz 2 km por litro. Um carro eficiente é um carro que faz 20 km por litro, ainda que corra um pouco menos. Então, a eficiência é fazer mais com o mínimo sacrifício. Uma administração tributária justa e eficiente, seguramente não é uma administração que só pense em lavrar auto de infração, embora essa seja uma função muito importante. Então, eu apenas peço aos senhores que reflitam a uma frase que meu pai gosta muito de mencionar quando está tratando desses assuntos, que é de que autoridades são só alguns e só durante algum tempo, enquanto que cidadãos somos todos nós e durante toda a nossa vida. Muito obrigado. Nós vamos abrir apenas para 2 perguntas por causa do horário. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente providencia aqui o microfone. Meu nome é Antônio Germano, sou técnico tributário do estado de Rondônia, conterrâneo do Dr. Hugo de Brito. E como o tema foi o dever indeclinável, né, do lançamento, eu gostaria de saber se há alguma margem de discricionariedade em relação a algumas situações onde o servidor fazendário ele se vê diante de uma hipótese de incidência que muitas vezes alguns até colegas diriam: eu não teria feito tal auto, eu teria que usar o bom senso, etc. Então, eu gostaria de saber exatamente isso, se há algum direcionamento nesse sentido, se há essa indeclinabilidade absoluta ou há alguma margem para relatividade. Excelente a sua pergunta, muito boa. Demonstra uma agudeza de raciocínio e uma percepção de um problema realmente muito sério no âmbito da aplicação do direito. Não existe nenhuma norma, nenhuma disposição legal, de decreto, de regulamento, que seja de compreensão inequívoca. Existe um justo filósofo chamado Perelman, que ele diz que a clareza de um texto legal decorre da falta de imaginação do intérprete. Aí você pensa, falta de imaginação do intérprete? De pensar em uma situação em que aquele texto não será tão claro. Eu aplico ou não aplico nesse caso? Então, a riqueza da realidade é sempre muito maior do que o legislador conseguiu prever, então sempre surgirão situações assim. Nesse caso, eu devo lançar ou não? E aí, a sua pergunta suscita um aspecto muito importante, que é o da natureza vinculada da atuação do agente, da pessoa que é encarregada de aplicar a lei tributária. Diz o artigo 3º do CTN: tributo é prestação pecuniária compulsória, e aí vem lá os outros aspectos, instituído em lei, em moeda, etc., e que seja cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, não existe espaço para juízo de conveniência e oportunidade. Se é conveniente lançar naquele caso ou não, se é oportuno lançar naquele caso ou não. Se se entender que o tributo é devido, o lançamento tem que ser feito. Agora, vem o seu ponto de vista, a sua ponderação. Mas alguns colegas dizem que nesse caso eu tenho que usar o bom senso e não devo lançar. Aí isso não se trata de discricionariedade, mas de saber se, interpretando a lei, ela vai ser aplicável naquele caso ou não. E a diferença pode parecer sutil, porque há quem diga que a discricionariedade é inafastável por conta da dubiedade das palavras, por conta da vaguidade das palavras. Então, todo intérprete teria uma margem mínima de discricionariedade que seria decorrente da própria imprecisão da linguagem. Como é impossível nós termos uma linguagem rigorosamente precisa,
como os fatos do futuro nunca serão iguais aos fatos do passado, que o legislador previu quando fez a norma, então sempre vai ter espaço para essa discricionariedade. Mas aí há uma distinção importante que a doutrina da teoria do direito estabelece, que é a seguinte: quando eu tenho autêntica discricionariedade, quando a lei dá poder discricionário a uma autoridade do executivo, por exemplo, uma autoridade de trânsito vai estabelecer se uma rua vai ser mão no sentido norte-sul, ou se vai ser no sentido sul-norte, ou se vai ser mão dupla ou mão única, aí sim eu tenho uma autêntica discricionariedade. É um juízo de conveniência, a oportunidade ela faz do jeito que, dentro de certos limites, do jeito que ela achar mais conveniente, mais compatível com o interesse público. Quando a atividade é vinculada, mesmo que os textos legais tenham um teor impreciso, eu não tenho uma autêntica discricionariedade. A discricionariedade é só aparente. A atividade continua sendo vinculada. E qual a diferença? Que esse seu ato poderá ser controlado pela instância superior. Se você fizer o lançamento, a instância superior pode considerar que ele estava errado e que naquele caso não era para ser lançado. E aí você questiona, mas então como eu vou resolver esse dilema? Em muitos casos vai ser utilizando algum bom senso, realmente, para saber se é o caso de lançar ou não, mas para evitar que cada auditor tenha essa margem de aparente, porque é só aparente, liberdade sobre se lança ou se não lança, e para que eles não fiquem nessa dificuldade, já que o dever é indeclinável, essa é exatamente a função das normas complementares. Aquelas normas complementares da administração tributária, que é a luz do artigo 100, que eu mencionei, que é um dos deveres da autoridade, é tratar dessas normas. Então, que se normatize, que se faça uma portaria, uma ordem de serviço, uma instrução normativa, uma norma que vise a dar generalidade àquele entendimento, explicando se naqueles casos que o auditor considerou problemáticos, o lançamento deve ser feito ou não. Então, a ideia de... E isso no plano estadual acontece, imagine então no plano federal. Pode acontecer de um fiscal do Rio Grande do Sul ter uma compreensão sobre o imposto de renda, que certa despesa pode ser glosada ou que não pode ser glosada, que o fiscal da Receita Federal, que fica em Fortaleza, tem uma compreensão diferente. Então, para evitar que nós tenhamos 27 impostos de renda diferentes no país, o que se estabelece é a necessidade das normas complementares, que vão especificar um pouco mais, detalhar um pouco mais o conteúdo das leis para evitar esse problema. E na outra ponta, as respostas de consulta e as soluções de consulta e as unificações das soluções de consulta. São as duas pontas que o fisco tem para tentar dar um pouco mais de objetividade para a aplicação da lei, para tentar afastar essa aparente discricionariedade, que é só aparente, não é efetiva. Tanto porque ela poderá ser controlada tanto pelo administrador revisor como pelo judiciário. Se fosse uma autêntica discricionariedade, não poderia. Gostaria de chamar ao palco o presidente e a vice-presidente do Sinfaz para uma entrega de uma lembrança ao doutor Hugo e ao doutor Raimundo Lustosa. Senhoras e senhores, agradecemos a participação de todos.